Mensagens que encorajam e trazem esperança ao coração do povo. Este é o nosso tema de hoje. A paz do Senhor, amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pastor Wagner aqui falando mais uma vez a você, iniciando a nossa pré-aula de número 10 do próximo domingo, o primeiro domingo do mês de março. Já estamos aí nos encaminhando para o final deste trimestre. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado sempre as nossas pré-aulas. Eu quero agradecer a você também que tem acompanhado o nosso devocional diário com a leitura da Bíblia Sagrada, não é? Na leitura diária, que é a revista da Escola Dominical, ela nos sugere diariamente. Que Deus te abençoe, viu? E se você ainda não é inscrito, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Deixe também aqui o seu like, o seu comentário e ative o sininho com as notificações. Fazendo isso, você estará fortalecendo cada vez mais o nosso canal e fazendo com que o YouTube também recomende o nosso canal e as nossas mensagens a outras pessoas que também estão precisando. Se este canal tem abençoado a sua vida, eu quero pedir a você que compartilhe também com os seus amigos. Está certo? Vamos então começar a nossa aula, a nossa pré-aula deste dia. Muito bem, meus irmãos. Temos aí então o nosso primeiro slide trazendo para nós o título da lição de hoje, a lição de número 10, deste primeiro domingo do mês de março. E o título da lição nos diz o seguinte: As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo afirma: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 3. A verdade prática vai fazer a seguinte afirmação: As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar em 3 textos distintos. O primeiro deles é Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 até o versículo número 10. Também Joel, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. E também o livro de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3 também. Nós não vamos fazer a leitura aqui do texto, para nós ganharmos tempo, não é? Mas certamente você, aluno da escola dominical, já fez ou fará a leitura, né, desses textos aí que são bastante importantes. Porém, queridos irmãos, na verdade prática nós já encontramos qual será a tônica da nossa lição de hoje, não é? Nós vamos falar sobre os profetas, sobre as profecias do Antigo Testamento e também sobre o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, né? Mostrando que estas mensagens expressam a soberana vontade do Senhor, mostrando que, baseado também naquilo que Jeremias afirma, que quando Deus fala uma palavra, ele mesmo cuida para que esta palavra se cumpra, não é? Então, este cumprimento das promessas, das profecias que Deus falou, que Deus proferiu através dos seus servos, elas têm o seu cumprimento cabal, mostrando que Deus ele é soberano. É sempre a gente sempre lembrar que nesse trimestre nós estamos enfatizando a soberania das Escrituras, né? A supremacia das Escrituras, melhor dizendo. E a maneira como Deus ele trata, como Deus ele cuida destas palavras que ele profere para que elas se cumpram, mostrando a sua soberania. E eu sempre enfatizo isso quando falo sobre soberania, que Deus é o único soberano que existe em todo o universo. Porque Deus, ele faz, ele fala, e ele não tem que dar satisfação ou explicações daquilo que ele faz. Ele é a fonte de justiça, ele é a fonte da sabedoria e ele é soberano. Ele faz, ele fala, ele tira a vida, ele dá a vida, ele coloca a ferida, ele cura e ele é soberano. Nesse sentido, ninguém pode questionar os seus atos. E ainda que o faça,
sempre serão envergonhados, porque Deus é soberano, é eterno e imutável. Então, por causa disso, ninguém há que possa escapar da sua forma de agir, conforme o próprio Isaías ele garante também no capítulo 43 do seu livro, não é? As profecias elas servem para alertar o povo de Deus, sempre como um alerta, não é? Deus sempre levantou os seus profetas para trazer alerta ao povo e também produzir esperança nas promessas divinas, tá certo? Na introdução aí, queridos irmãos, nós vamos encontrar que a mensagem destes livros, ela visa trazer um despertamento, não é? Conforme a verdade prática já afirmou. Ela costuma trazer um impacto, as profecias sempre trouxeram um grande impacto na vida das pessoas, na vida dos reis, na vida dos povos para quem elas eram dirigidas, né? E por vezes até despertava ódio daqueles ímpios, daqueles que não temiam a Deus, daqueles que não queriam servi-lo. Então a profecia, as profecias que não vamos estudar as profecias propriamente ditas, mas nós vamos fazer um estudo panorâmico sobre os profetas maiores, os profetas menores e também sobre o Apocalipse, que não se enquadra nem nos profetas menores nem maiores, mas é o livro do Apocalipse também uma profecia. No item 1, número 1, você está encontrando aí no nosso slide e também na sua lição um estudo sobre os profetas maiores. No primeiro subtópico, nós vamos encontrar os profetas e a profecia. No número 2, os profetas Isaías e Jeremias. Depois, os profetas Ezequiel e Daniel. Jeremias também nós vamos falar, também com um estudo, um olhar panorâmico sobre as lamentações de Jeremias, né, que também são escritos do profeta Jeremias. Os profetas e a profecia. Muito bem, no Novo Testamento, este termo profeta, ele significa proclamador e intérprete da revelação divina. Já no hebraico, esse termo, que traduzido para o nosso português como profeta, nos traz a ideia de alguém que declara a mensagem em nome de Deus. E lá em Hebreus 1:1, nós encontramos o texto que diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, quem eram os profetas? Eles eram os proclamadores, eles eram os porta-vozes, né? Eram aqueles que tinham uma mensagem de Deus para trazer ao coração do povo. É evidente que naqueles tempos do Antigo Testamento, chegando até João Batista, porque está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é anunciado o reino de Deus. Então, estes profetas, eles eram proclamadores, eles tinham uma mensagem não criada pela vontade humana, nem pelo pensamento do coração do homem, mas eles tinham a capacidade, a prerrogativa de também interpretar aquilo que eles transmitiam ao povo, né? O termo grego traduzido para o nosso português, que tem o significado de a declaração da mente e do conselho de Deus, já trata da mensagem que eles traziam. Então, quer dizer, o profeta, nunca um profeta, ele trouxe uma mensagem do seu próprio coração, da sua própria mente, mas a declaração que eles traziam era da mente e do conselho de Deus. Profecia nós podemos classificar como sendo a descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, presente ou futuro. É importante também a gente destacar que para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus chama as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, para Deus, Deus é atemporal, ele não está limitado como nós ao tempo, nem ao espaço. Deus, ele é atemporal. O lugar onde Deus está não existe tempo, lá não existe relógio. A contagem de Deus é diferente da contagem, a contagem do tempo, não é? Diferente da nossa contagem. Então, quando Deus fala alguma coisa, por exemplo, quando a Bíblia fala, cita, por exemplo, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, quer dizer que na concepção divina, o cordeiro, que é Jesus, já havia sido morto desde a fundação do mundo. E você sabe que ele só veio a padecer na cruz somente nos evangelhos, mas no conceito divino,
ele já havia sido morto desde a criação, desde lá de trás, porque Deus ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Temos ainda a visão dos profetas como literários e os não literários. Ora, quem são os profetas literários? Os profetas literários, como o próprio nome já sugere, são aqueles que escreveram as suas profecias. E os não literários são aqueles que não escreveram. Eles não fizeram disso um livro. Por exemplo, Elias e Eliseu, Aías, são profetas citados na Bíblia, porém que não escreveram livros. Eles não deixaram suas profecias escritas. É importante também destacar, nesse ponto da lição, que os profetas maiores recebem esse nome por causa do tamanho dos seus escritos e não pela importância da sua mensagem ou mesmo da sua pessoa. Eles recebem essa denominação, profetas maiores e menores, apenas para uma separação a título de estudo, somente para isso. E quem são os profetas maiores? São Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Jeremias também a gente engloba aí as Lamentações. E os profetas menores são aqueles cujos livros são menores. Os escritos das suas profecias, eles são menores do que estes aqui que nós já citamos. Algumas outras classificações também já foram estudadas anteriormente. Você que participou da lição de número 4, se você não participou, dá uma pequena volta aí na lição de número 4 desta lição. Você vai ver que existem algumas outras classificações, inclusive na Bíblia hebraica. Estes livros eles têm uma contagem, um número diferente, porém sem prejuízo do seu conteúdo. Quer dizer, as profecias são as mesmas, elas estão no mesmo lugar, porém apenas a classificação delas é que fica diferente. E no número 2 nós vamos encontrar os profetas Isaías e Jeremias, os primeiros citados, não é? Pela ordem, né, em que se encontram no cânon do Antigo Testamento. Primeiramente, Isaías. Ele foi o maior profeta messiânico. Ninguém escreveu tanto sobre o Messias quanto o profeta Isaías. Ele profetizou para o reino de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, depois da divisão do reino. O seu ministério ele abrangeu um governo dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias por um período de aproximadamente 60 anos, quer dizer, um dos profetas que teve um ministério de longa duração. Profetizou durante o governo de vários reis e uma profecia de um livro, né, um compilado de profecias que abrange um período de praticamente 60 anos. O seu nome significa a salvação do Senhor. Inclusive, Isaías ele é citado, né, como o livro, né, a profecia do Antigo Testamento, onde mais se fala a respeito de salvação. E o seu nome, então, tem tudo a ver com o seu livro, com a maneira como ele escreveu e redigiu a sua profecia. Isaías denunciou a rebeldia do povo, predisse o cativeiro em Babilônia e o seu retorno. Então você percebe, você vai perceber ao longo do estudo destes profetas que todos eles foram levantados por Deus, na sua maioria, para denunciar a rebeldia do povo, para se contrapor ao pecado. Porque Deus sempre ele levanta profetas, ele sempre levanta pessoas com uma mensagem que vai contrapor, que vai se opor, que vai bater de frente, num português mais claro para que você compreenda, contra o curso do mundo. Eu costumo dizer sempre que os pregadores em geral, e eu me incluo entre eles também, os pregadores eles se levantam para incomodar o povo. Você que é pregador deve ter notado já isso daí. Nós pregamos uma mensagem que ela sempre, invariavelmente, ela bate de frente com o curso natural do mundo. Nós sempre, quando estamos trazendo uma palavra de Deus para alguém ou para um grupo de pessoas, sempre esta mensagem ela está se contrapondo ao curso natural do mundo. Ou seja, nós pregamos para mudar vidas. É para isso que nós somos pregadores. É para isso que nós somos ensinadores. Nós ensinamos a palavra de Deus porque a Bíblia ela se opõe ao curso natural do mundo, com as suas concupiscências, com os seus pecados, com as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, ser pregador, no caso aqui os profetas, né, serem porta-voz de uma mensagem
de Deus ao povo fatalmente iria caracterizar-se como uma denúncia contra o pecado, uma denúncia, uma, um protesto, não é? Para contrapor-se à posição do povo, como a idolatria, como falso testemunho, como mentira, como corrupção. E era exatamente isso tudo que a palavra de Deus, através dos profetas, combatiam. Isaías também disse antecipadamente sobre o cativeiro em Babilônia para o Reino do Sul e também profetizou de forma antecipada o retorno, o regresso do povo do período em cativeiro. Eu trouxe aqui também para vocês aqui algumas considerações bastante interessantes sobre o livro de Isaías. E eu disse aí que o livro de Isaías ele é considerado como uma mini Bíblia, uma Bíblia em miniatura. Vejamos por quê. A Bíblia possui 66 livros. Tem um M a mais aí, você perdoa, tá? O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. O Antigo Testamento possui 39 livros. Isaías tem, evidentemente, se ele tem 66, ele tem 39 livros, 39 capítulos. Os 39 primeiros livros da Bíblia, que são o cânon do Antigo Testamento, falam da lei e são dirigidos basicamente aos judeus. Os primeiros 39 capítulos de Isaías falam exclusivamente da lei, de juízo e castigo divino e é essencialmente dirigidos aos judeus também. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Ele fala da graça, salvação, da volta de Jesus, sendo dirigido não mais só aos judeus, mas também aos gentios. E os últimos 27 capítulos de Isaías falam da graça, da salvação e da volta do Messias e também atinge aos gentios. Então é só uma curiosidade aí para você ver como Isaías ele é tido, né, nos meios teológicos, né, como é bastante interessante o estudo da Bíblia Sagrada. Olhando agora para o profeta Jeremias, nós vemos que Jeremias profetizou durante os reinados de Josias, Jeoaquim, Jeocás, Joaquim, Zedequias, reis em Judá. O seu ministério abrangeu um período longo também, não é? De aproximadamente 40 anos. O propósito do seu livro é conclamar o povo de Judá ao arrependimento. E enquanto falsos profetas prediziam o bem, ele anunciava o cativeiro em Babilônia e a posterior restauração. Então você veja também a mesma situação que aconteceu com Isaías, acontecendo também com o profeta Jeremias, e o estudo dos demais profetas você verá também a mesma coisa, né? Quer dizer, enquanto todos os profetas, os falsos profetas, profetizavam a respeito de paz, de bênção, de prosperidade, de crescimento, Jeremias ele se levantava e anunciava cativeiro. Ele denunciava o pecado dos governantes, dos reis, ele denunciava o pecado das altas classes, do alto clero, ele denunciava os pecados do povo em geral, e por isso ele não era bem visto. Então, muitas pessoas que têm uma mensagem da parte de Deus, ele nem sempre é bem visto. Então, se acontecer o caso, meu irmão, de você, pregador, ensinador, não ser bem visto por causa da mensagem que você prega, em alguns pontos, em alguns lugares, em alguns grupos, não fique nem preocupado, porque as mesmas coisas aconteceram também com os profetas que viveram antes de nós. Ele denunciou, como eu já disse, o pecado, anunciou o cativeiro e, a exemplo de Isaías também, ele predisse a restauração do cativeiro, né? Quer dizer, a volta do cativeiro. Jeremias também anunciou a chegada do Messias como um renovo de justiça, está lá em Jeremias 33, verso 15. E no livro de Lamentações de Jeremias, nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. É este pedido de perdão que moveu o coração de Deus e trouxe novamente a nação de volta do cativeiro. O propósito do inimigo, do adversário, era exterminar com os judeus, sempre foi. Não somente no tempo moderno ou mesmo no tempo mais antigo, nos tempos mais antigos, sempre este foi o projeto. No tempo dos profetas, o projeto do inimigo era aniquilar a nação judaica para também, com isso, impedir o nascimento do Messias e, com isso, anular a profecia bíblica. Mas, como nós já estudamos, nós já citamos aqui para os irmãos, Deus é soberano.
e a sua palavra sempre irá se cumprir. Tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir cabalmente, palavra por palavra. Nada vai cair por terra, tá certo? Na sequência aqui nós vamos encontrar os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel é um profeta do cativeiro, quer dizer, enquanto Jeremias e Isaías foram profetas que profetizaram antes do cativeiro, Ezequiel profetizou durante o cativeiro. Ele foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor em 597. Ele havia servido como sacerdote em Jerusalém, quer dizer, ele era de família sacerdotal, e em Babilônia ele passou a servir como profeta, quando cessou por ali o sacrifício no templo, porque o templo fora destruído, e ele passou então a trabalhar, a manifestar o dom, ou o chamado, melhor dizendo, né, de Deus como profeta. Né? O seu ministério durou 22 anos e a sua mensagem era lembrar o povo das promessas de restauração que Deus havia feito. Durante o período do cativeiro, Deus estava tratando. É um remédio amargo, irmãos. A gente tem que, né, temos que nos lembrar disso daí. Foi um remédio extremamente amargo o cativeiro a que o povo foi exposto durante 70 anos em Babilônia. Ezequiel foi um profeta que se levantou neste período de exílio para justamente animar o povo, exortar o povo a se recordar das promessas de restauração. Deus ele precisou deste remédio amargo para a nação para extirpar de uma forma radical e decisiva, definitiva, principalmente a idolatria. O estudo da Bíblia Sagrada vai nos mostrar que até o cativeiro o povo vivia sempre em idolatria. Vez ou outra, o povo começava a adorar deuses estranhos, isso daí desde lá de trás, né? Desde aquele bezerro de ouro. O povo trazia essa carga idólatra no seu coração, mas com este remédio amargo que foi o cativeiro, a idolatria foi extirpada por completo da nação. Como eu disse, remédios amargos às vezes eles trazem bons efeitos e bons resultados. Então Deus levantou o profeta Ezequiel para que ele, durante o período do cativeiro, estivesse lembrando o povo da promessa de restauração que Deus havia feito. Daniel também profetizou neste período do cativeiro. Ele pertencia já à alta nobreza judaica, né? Ele era um rapaz de fino trato quando foi levado para a Babilônia. Ele foi levado ao cativeiro muito jovem ainda. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda estava na sua pré-adolescência quando ele foi conduzido junto com outros jovens também da alta nobreza. Ele foi conduzido para a Babilônia e ali passou a estudar na melhor universidade da época, né? Que era a Universidade de Babilônia. E ele teve uma participação nos governos que se sucederam em Babilônia. Ele profetizou, olha só, por 70 anos, né? Desde o primeiro ano de Nabucodonosor até o terceiro ano de Ciro. E o seu livro mostra que Deus está no controle de tudo. E falando sobre estes reis com quem Daniel trabalhou, eu quero enfatizar aqui um ponto bastante importante, que Daniel ele conseguiu, pelo que fica claro pela sua posição dentro desses governos, fica claro que Daniel ele conseguiu assimilar bem o estilo de cada rei, a maneira de cada rei trabalhar, a maneira como cada um administrava isso ou aquilo. Ele trabalhou bem com Nabucodonosor, ele trabalhou muito bem com Belsazar, com Nabonido, né, em sistema de corregência, com Dário e com Ciro. Ele conseguiu trabalhar com todos esses reis e sendo bem sucedido em todos esses governos, né? E isso mostra, isso ensina para nós que nós também devemos ter essa flexibilidade quando nos referimos a trabalho. Nós também precisamos, queridos irmãos, aprender a lidar com essas diversas fases que nós atravessamos na nossa vida, não é? Certamente você trabalha em alguma congregação, em algum setor, em que vez ou outra é trocado o líder daquela congregação, é trocado o líder de jovens, é trocado o maestro do coral, o regente da banda, etc. Sempre haverá uma mudança, uma alternância na liderança que está sobre nós. Então que fique para você o exemplo de Daniel, que conseguiu trabalhar bem com todos os líderes que ele teve, diferentes líderes, cabeças diferentes, mentalidades diferentes,
E ele conseguiu trabalhar bem com todos eles. Que você seja como Daniel, então, e você também consiga trabalhar com vários líderes, que certamente você, se já não trabalhou, ainda vai no futuro trabalhar. Prosseguindo aqui, queridos irmãos, com os nossos slides. Muito bem. Vamos olhar agora para os profetas menores. O segundo item aí, o segundo tópico, né, da nossa lição de hoje. Os profetas menores. O resuminho você tem aí, o esboço, não é? E nós vamos começando a falar aqui sobre os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Reino do Norte, né? Quando da divisão do reino após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2, o Reino do Norte, mais ao norte, que ficou com a capital Samaria, e o reino chamado Israel, e o Reino do Sul ficou com a capital em Jerusalém, o nome deste reino, Judá. Então, 2 profetas menores falaram para Israel, Amós e Oséias. Amós vivia em Tecoa, provavelmente Judá, era boiadeiro e cultivador de sicômoros, que era considerada a comida dos pobres da época, né? Ele não era da classe dos profetas, mas foi chamado por Deus para profetizar no Reino do Norte, capital Samaria, nos dias de Jeroboão II. O próprio Amós ele fala a respeito de si nesse ponto, né, dizendo que ele não era profeta nem filho de profeta, mas que o Senhor o havia chamado. Deus o havia tirado de trás do gado, não é? Assim ele afirma, e o colocou na posição de profeta para o seu povo, né? Isso mostra também, mais uma vez, a soberania de Deus, né? Quando Deus vocaciona alguém, quando Deus chama alguém, quando ele capacita alguém que ele chamou, o seu ato é soberano. Então não há nada ou nem ninguém que questionar, porque a vontade de Deus se revela na vida destas pessoas, né? Era um período de prosperidade e crescimento que levou o povo a distanciar-se de Deus. Então veja, o fato do povo estar prosperando acabou trazendo para eles um distanciamento de Deus. E isso não deve acontecer na vida de ninguém, não é? A nossa vida, de todos nós, irmãos, ela é feita de altos e baixos. Todos nós vivemos períodos na vida financeira, na vida emocional, vivemos momentos de alto e baixo. E esses momentos que nós atravessamos, eles não podem ser para nós um empecilho, um embaraço para nós servirmos a Deus. Os momentos de prosperidade, de crescimento, não podem ser um subterfúgio para nós nos distanciarmos de Deus. Não podemos ser aquele tipo de servos de Deus que só se lembram dele na hora da calamidade, na hora da tempestade, da angústia, da dificuldade. Não, senhores. Nós temos que servir a Deus constantemente, em qualquer época da vida, nos bons e nos maus momentos, não é? Temos que servir a Deus da mesma maneira que Jó servia. Jó ele servia a Deus tanto no primeiro período da sua vida, quando fala de muita prosperidade, servia a Deus no momento de grande dificuldade, no momento de grande extrema calamidade que ele viveu, e continuou servindo a Deus também depois que Deus lhe deu em dobro tudo que ele possuía. Então assim deve ser a vida de cada um de nós. Na sequência, nós vamos encontrar Oséias. Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, segundo rei de Israel. Quer dizer, eles foram contemporâneos, né? O rei Jeroboão, ele foi contemporâneo desses outros reis aí de Judá. Este período abrange aproximadamente 60 anos. Então também você percebe que Oséias profetizou por um longo período, não é? E mesmo assim, os seus escritos, os registros da sua profecia, ele foi um registro pequeno, por isso que ele está classificado entre os profetas menores. A sua profecia, ela cita Israel como uma meretriz que traiu e abandonou o Senhor. Ele denunciou as alianças de Israel com o Egito e a Assíria, que juntamente com outros pecados, levaria o povo ao cativeiro, o que acabou acontecendo. Então, é como se Oséias tivesse sentido na própria carne, na própria pele, não é? O que Deus sentia também quando Israel buscava alianças com o Egito, com a Síria e eventualmente até outras nações, não recorrendo a ele. Eles buscavam socorro. Quando eles eram afligidos pelos egípcios, eles procuravam socorro na Síria. Quando eles eram afligidos pelos assírios, eles procuravam refúgio no Egito. Quando Deus queria que eles procurassem refúgio nele,
não nas nações vizinhas. Deus não queria isso. Então Deus se sentia traído. E aí, quando Oséias veio trazer a sua profecia, Deus mandou que ele se casasse com uma meretriz. E ele justifica porque Israel também se prostituiu, me traiu. E isto foi o que aconteceu na chamada específica de Oséias. Né? E é curioso a gente observar que Jeremias, por exemplo, ele teve também, ele foi obrigado, orientado por Deus a também viver isolado em cavernas. Ele vivia como um eremita, não é? Ele vivia sozinho nesse sentido. Apesar de nós sermos seres gregários, Deus pediu que ele ficasse sozinho. E esta solidão acabava trazendo também muita tristeza ao coração de Jeremias. E por causa também do livro de Lamentações, ele é chamado de o profeta chorão, por causa de tantas lamentações, da maneira como ele se expressava. E também Oséias, você percebe, um chamado bastante específico da parte de Deus para que Oséias trouxesse também uma mensagem para o povo do Reino do Norte. No número 2, aí nós vamos encontrar os profetas pré-exílio, quer dizer, antes do exílio. O primeiro deles é Joel. Ele profetizou no reino de Judá durante o reinado de Joás. Seu nome significa Jeová é Deus. Ele anunciou o derramamento do Espírito Santo. Então, lá em Atos 2, quando Pedro assume a tribuna para trazer aquela mensagem, na inauguração, na fundação da igreja, no dia de Pentecostes, Pedro ele cita o profeta Joel dizendo aquele texto conhecido de Joel 2:28, né? Que depois destas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E Pedro ele cita esta passagem bíblica dizendo que ali foi o cumprimento, né? Então, muitos anos antes, Joel já havia feito esta profecia. O segundo profeta aí, pré-exílio citado na nossa lição, é Miqueias, que profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias por um período também de 50 anos, um período longo de 50 anos. Anunciou a destruição de Jerusalém e a restauração de um remanescente. Você continua percebendo que estes profetas pré-exílio, eles falavam com muita frequência a respeito da aproximação do exílio, aquele remédio amargo, né, que o povo iria ter que provar para extirpar, entre outras coisas, a idolatria do meio da nação. Então este remédio estava chegando e Deus levantava sempre alguém para falar que o exílio estava se aproximando, que o cativeiro estava se aproximando, mas que também na sequência viria a restauração de um remanescente. Um grupo iria então retornar para Jerusalém para reconstruir a cidade, mas do cativeiro eles não escapariam. Na sequência, nós vamos encontrar o profeta Abacuque. Este profetizou durante o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Seu nome significa abraço amoroso ou ainda lutador. E isso acontece em sentidos na língua portuguesa tão diferentes e distintos por causa da raiz hebraica do nome. Não é? A raiz ela dava origem ou dava a ideia de duas, às vezes até mais possibilidades para uma tradução para o nosso português. Né? Sua profecia foi escrita como um outdoor. Né? Esse aqui é o grande diferencial do profeta Abacuque, como está registrado lá no capítulo 2, versículo 2 do seu livro. Deus mandou que ele escrevesse a mensagem que ele tinha para escrever em placas grandes, para que quem passasse correndo lesse. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma propaganda da rede de outdoors, né? A central de outdoors da cidade de São Paulo. Outdoor é aquela placa grande, aquela placa de publicidade grande que fica espalhada em toda a cidade, nas grandes avenidas, nas ruas de grande movimento da nossa cidade e de cidades do interior também. E acredito que até fora do Brasil também isso daí aconteça. A publicidade desta central era o seguinte: outdoor, sem querer você já leu, faça aqui o seu anúncio. Então isso daí parece que é coisa de publicitário, né, de homens de marketing da atualidade, quando na verdade quem criou essa ideia desse tipo de publicidade foi o Senhor. Então a ideia que Deus deu para Abacuque era: escreve a profecia, escreve a mensagem em grandes placas para que quem passa correndo, ainda que não queira ler, ainda que não saia de casa, vou lá para ler, ele vai ler. Então é uma mensagem que ficou gravada aí para todo mundo que passou por ali, por aquelas regiões onde ele fez este outdoor, eles acabaram lendo a profecia.
Na sequência, nós vamos encontrar Sofonias. Este profetizou nos dias de Josias, rei de Judá. Como os demais profetas pré-exílio, ele denunciou o pecado, predisse o cativeiro e também a futura restauração. Então nós encontramos aí que Sofonias, a exemplo dos outros profetas pré-exílio também, ele denunciou o pecado. Meus irmãos, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que manuseia a palavra de Deus, aquele que vai se colocar na posição de profeta. Quem é o profeta? Profeta é aquele que tem uma mensagem de Deus para transmitir. Ele sempre vai denunciar o pecado. Invariavelmente, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus ela vai confrontar-se com o pecado daqueles que estão escutando. A palavra de Deus ela vai bater de frente, porque o curso do mundo, o pecado, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, fatalmente isso daí vai se confrontar contra a palavra de Deus em algum momento. E este confronto é que vai fazer com que haja uma denúncia por parte daquele que está profetizando, aquele que está pregando, aquele que está anunciando, aquele que está ensinando. Isso, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer e não foi diferente também com a vida de Sofonias. Bom, dando prosseguimento aqui, nós vamos agora para o item, ou subtópico número 3, os profetas pós-exílio. O primeiro deles é Ageu. Ageu era avançado em idade quando ele iniciou o seu ministério. Este primeiro ponto aqui é importante para todos nós, porque ninguém está atrasado ou adiantado em seu ministério. Ninguém está atrasado demais nas coisas que tem para fazer para Deus que não possa começar agora. Não importa quantos anos você tem, qual é a sua idade. Eu comecei meu ministério muito cedo, muito jovem, com 15 anos de idade. Isso não quer dizer que todo mundo de 15 anos de idade tem que ser pregador. Isso não quer dizer que alguém que hoje tem 60 anos de idade pode se tornar um pregador. O tempo é de Deus. O tempo está nas mãos de Deus. O exemplo de Ageu nos traz exatamente essa lição. Ele começou o seu ministério profético com uma idade um tanto mais avançada que outros, como por exemplo Daniel, que começou a sua trajetória, ainda que não como profeta propriamente dito, porém muito jovenzinho ainda, como José, bem moço ainda, né? Mas outras pessoas, outros irmãos, eles iniciaram sua trajetória, o seu ministério, tempos depois. Então fica aqui para você esta lição. Deus tem um chamado na sua vida, não importa a sua idade, Ele vai te levantar para fazer o trabalho que Ele propôs para você. Neste tempo, nesse período aí, onde ele começa o seu ministério, já haviam 17 anos que a obra do templo havia sido reiniciada. Após 17 anos de paralisação, a obra do templo havia sido reiniciada. E aí Deus levanta Ageu para trazer uma mensagem de exortação ao povo a concluir a obra. E aqui eu quero mais uma vez citar para você, para que você aprenda, de acordo com os melhores dicionários da língua portuguesa, exortar é diferente de admoestar. Admoestar é chamar atenção, é dar uma bronca, enquanto que exortar nada mais é do que animar. Então Deus levanta Ageu para animar o povo para que eles concluam a obra da reconstrução do templo depois de 17 anos de paralisação. Na sequência, nós vamos encontrar o profeta Zacarias, ao lado de Ageu. Ele atuou para despertar o povo à conclusão do templo. E ele também é considerado o mais messiânico dos profetas menores, porque, como já sugere a escrita, ele foi quem mais profetizou entre os profetas menores sobre o Messias. Na sequência, nós vamos encontrar o profeta Malaquias. Seu nome significa mensageiro. Quando iniciou seu ministério, a reconstrução do templo havia sido concluída. Sua mensagem foi uma exortação ao povo repatriado do exílio a viver uma vida de adoração e santidade. Veja que novamente o profeta de Deus exortando o povo a viver uma vida de adoração e de santidade. Exortar o que é? Animar. Quando alguém está exortando ao outro, ele está animando o seu companheiro. Ele repreendeu o desleixo, aqui sim é a admoestação. Ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes que apresentavam pão imundo e animais com defeito. Denunciou a negligência também com os dízimos e as ofertas. Então, a vida do profeta não é fácil, né? É uma vida de protesto. Deus se levanta alguém
um servo seu, para protestar contra as coisas que estavam erradas. E Malaquias não teve uma vida fácil, por assim dizer, não é? Ele tinha que denunciar o alto clero, né? Os sacerdotes que estavam oferecendo pão imundo. E estes profetas, quando se levantavam com uma palavra contrária às práticas de pecado que aqueles homens estavam cometendo, certamente eles eram mal vistos, eles sofriam perseguições, muitos morreram à espada, porque eles traziam uma mensagem que não agradava. A mensagem de Deus que denuncia o pecado não agrada o ouvido dos pecadores, né? Aqueles pelo menos que não se arrependem. E ele estava ali, Malaquias estava ali para fazer exatamente esta denúncia. Além disso, os animais com defeito, né? Eram ofertas inaceitáveis para Deus, né? Porque eles estavam oferecendo aquilo que era desprezível ao Senhor, né? Que você saiba, aprenda a oferecer sempre o seu melhor para Deus e não o seu pior. E ele também foi quem denunciou a negligência com relação aos dízimos e às ofertas, não é? E até hoje, né, quando alguém quer falar, quer usar o texto de Malaquias para denunciar que muitas pessoas não estão entregando seus dízimos, esse daí também vai ter problema na vida dele, não é? Prosseguindo aqui, queridos irmãos, no número 4, nós vamos encontrar os demais profetas, né? O profeta Jonas, estes aqui que tiveram um chamado mais específico também em suas vidas, né? O Jonas era proveniente do reino do norte, porém ele foi enviado a pregar em Nínive, a capital da Assíria. A Bíblia diz que o pecado de Nínive havia chegado até o trono e Deus levantou o profeta que desobedeceu, ele navegou para outro lado, Deus então mandou uma tempestade, ele foi lançado ao mar, um grande peixe o engoliu, vomitou-o na praia, novamente ele pegou a direção para a cidade de Nínive e ali ele pregou a palavra do Senhor. E quando ele pregou, você conhece muito bem a história, né? Esta aqui é uma das histórias que nós escutamos desde a nossa infância na escola dominical, aqueles que nasceram no berço evangélico. Você conhece então muito bem a história de Jonas. E quando ele pregou a palavra, então o povo se arrependeu e Deus cancelou o juízo. A destruição iminente foi cancelada e depois Jonas ele ficou revoltado porque ele queria o juízo de Deus e Deus mostrou para Jonas que era misericordioso. Então a mensagem de Jonas mostra que quando o pecador se arrepende, Deus cancela o juízo. Os braços de Deus estão sempre abertos para cada um de nós. E louvado seja o nome dele por causa disso, não é? Na sequência, nós vamos encontrar o profeta Naum, provavelmente proveniente de Judá. Ele profetizou a condenação de Nínive pelos babilônios, só que dessa vez não houve arrependimento. Ele profetizou e, como de fato aconteceu, isso foi 150 anos após o episódio que envolveu o profeta Jonas. Depois, na sequência, nós encontramos Obadias, que é o profeta menor com menor registro de suas profecias, né? São apenas 21 versículos com referências ao julgamento de Edom, os descendentes lá de Esaú. Provavelmente esse livro foi escrito antes da queda, um ano antes da queda de Jerusalém, em 586 para Nabucodonosor, devido à referência que ele faz no versículo 11 sobre um evento histórico nesta cidade. Então, esta referência do versículo 11, os estudiosos, os eruditos, eles aplicam que provavelmente Obadias ele profetizou um ano ou um período muito curto antes de acontecer o exílio, não é? Na sequência, nós vamos para a terceira parte, que nós vamos tratar sobre o livro do Apocalipse, que está no Novo Testamento e é também o livro profético. No início, aí nós vamos encontrar a autoria, propósito e destinatários neste primeiro subtópico. O termo Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então, este termo, logo de cara, né, quando você abre a nossa Bíblia em português, e no livro de Apocalipse, a primeira expressão que você encontra ali é revelação de Jesus Cristo. Muita gente tem dificuldade para estudar o livro do Apocalipse por causa das suas figuras, das ilustrações que ele tem ali, por causa da linguagem, muitas coisas ali não são literais. Eu li a primeira vez o livro de Apocalipse, eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. E com essa idade eu imaginei que tudo aquilo ali era literal. E, na verdade, quando você vai estudar com mais profundidade o livro do Apocalipse, né, agora sim,
com um respaldo de um professor, como os livros que nós temos na nossa CPAD, livro do pastor Antônio Gilberto, que fala sobre o Apocalipse, entre outros livros, né? Estou falando desse, mas existem outros, certamente, que são de grande ajuda para os estudiosos da Bíblia, né? Como aqui a nossa visão é apenas panorâmica, nós não vamos falar sobre isso, mas fica claro que ali não é um livro de coisas escondidas, não é um livro de coisas ocultas, de simbolismo, de figuras, etc. Não, é um livro de revelação, como o próprio nome já sugere. João recebeu esta revelação quando ele estava exilado por causa da pregação do Evangelho na ilha de Patmos, durante o reinado de Domiciano. O propósito é mostrar as coisas que brevemente irão acontecer. E os seus destinatários estão ali também registrados nos primeiros capítulos deste livro, que são as 7 igrejas da Ásia, atualmente o sudoeste da Turquia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Estes são os destinatários originais, né, desta revelação do livro do Apocalipse. Porém, acredita-se que esta era uma carta circular e deveria ser lida em todas estas cidades destino. Por conseguinte, elas também são atuais, porque tem profecias ali que são para o tempo do fim e devem ser estudadas até os dias de hoje, né? O livro de Apocalipse ele encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Mostra ali muitas coisas que estão para acontecer. Mas algo é importante nós destacarmos aqui, que também está salientado em nossa lição, e é importante nós falarmos no número 2 aí, uma mensagem de esperança. O Apocalipse, muito mais do que uma mensagem, como muita gente imagina, de destruição, o fim das coisas, e uma mensagem apocalíptica, uma visão apocalíptica, sempre é este o termo que é usado, não é? O livro do Apocalipse ele tem uma mensagem de esperança. Esperança para quem? Para aqueles que praticam o bem, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que esperam a redenção da igreja. Para estes é uma mensagem de esperança. Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:9. Significa então que o Apocalipse ele tem um registro do passado, do presente de João, né? Não é do nosso presente, porque o nosso presente é o futuro de João, e do futuro, de coisas que ainda vão acontecer, que brevemente vão acontecer. Então que nós consigamos guardar este testemunho aí de João, possamos estudar, porque é importante estudar. Inclusive é o único livro da Bíblia em que há promessa de bênção para quem ler e estudar esta profecia, não é? O livro do Apocalipse. Revela também o triunfo final do bem sobre o mal, da luz contra as trevas, a vitória de Deus contra o diabo. Então o livro do Apocalipse revela exatamente aquilo que todos nós estamos buscando e esperando da parte de Deus. E na conclusão, nós vamos encontrar que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não fiquemos, né, somente nessa visão panorâmica dos profetas maiores, menores e o Apocalipse, os livros proféticos, mas que nós possamos nos aprofundar no estudo, porque são lições riquíssimas, são aprendizados inúmeros que nós vamos ter da parte de Deus. Louvado seja Deus! Então nós chegamos ao final desta nossa pré-aula da lição de número 10. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que acompanhou até aqui o nosso estudo, que Deus te abençoe. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também aqui o seu like, o seu comentário, ative também o sininho com as notificações para o fortalecimento do nosso canal. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!